Olá, caríssimos ouvintes, diletos espectadores, estimados internautas da 104,1 do programa Embalo Total. Passando agora para fazer o relato da área policial, tudo aquilo que aconteceu no mundo sombrio, no cenário da criminalidade, dos acidentes pertinentes ao nosso estado de Alagoas nas últimas 24 horas. E começo pormenorizando que condutor avança placa de pare, colide com moto e uma pessoa fica ferida. Uma pessoa ficou ferida ontem, quarta-feira à tarde, 4 de junho, após a colisão entre um veículo e uma motocicleta no cruzamento da rua Engenheiro Camilo Collier com a rua Primavera, no bairro Primavera, lá em Arapiraca. Informações de testemunhas deram conta que uma mulher conduziu o veículo da marca BYD pela rua Camilo Collier quando avançou a sinalização de parada obrigatória e acabou colidindo com a moto que passava pela rua Primavera. O motociclista foi socorrido por uma equipe do SAMU. Apesar do susto, ele estava consciente e conversando com os socorristas no momento do atendimento. A condutora permaneceu no local, prestou assistência e entrou em acordo com o motociclista, que ainda permanecia no local do acidente. Trago à tona que foi identificado o homem morto em confronto com a equipe da Polícia Militar. O homem que morreu durante um confronto com a PM na última terça-feira, 3 de junho, lá no bairro Alto da Santa Luzia, em Santana do Ipanema. O mesmo foi identificado como Leandro da Silva Santos, conhecido pelo apelido de Monstrinho. O 7º BPM informou que as equipes do Pelotão de Operações Especiais, o Pelops, foram acionadas por volta das 11h30 para apoiar a Rocan. As rondas ostensivas com apoio de motocicletas que estavam em perseguição a 3 suspeitos armados em uma área de vegetação. Quando chegaram ao local, os militares foram recebidos à bala, dando início ao confronto. Durante o tiroteio, Leandro foi atingido e encontrado pelas guarnições minutos depois. Ainda com vida, ele foi levado ao Hospital Regional de Santana do Ipanema, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Com ele, a PM encontrou um revólver calibre 32. Anuncio que 2 são indiciados por matar entregador apontado como dedo duro. A Polícia Civil de Alagoas, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP, concluiu a investigação sobre o assassinato de Micael Monteiro Luna, que aconteceu em 11 de maio de 2023 no conjunto Cidade Sorriso, bairro Benedito Bentes, capital alagoana. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 4 de junho, pelo delegado Dr. Tiago Prado, que presidiu o inquérito policial. Micael trabalhava como motoboy em uma lanchonete no conjunto Caetés e foi morto enquanto realizava entrega na região onde o crime aconteceu. Elenco aos acontecidos que horas após deixar prisão, jovem é morto a tiros e decapitado. Um crime brutal foi registrado em São Miguel dos Campos. O homicídio aconteceu na rua Antônio Buarque Braga, na zona rural do município que fica na rota ecológica. Informações apuradas dão conta que a vítima, Vitor Santos Lima, tinha sido libertado horas antes do crime e chegado à sua cidade natal vindo da capital lagoana. Vitor estava em frente à residência de familiares na companhia de um cunhado por volta das 17h30, quando 3 homens a pé chegaram ao local e abriram fogo contra a vítima. Após matar o jovem, os suspeitos ainda tentaram decapitá-lo. O corpo foi periciado e encaminhado ao IML em Maceió. Narro que populares bloqueiam rodovia em protesto contra a prisão de homem acusado de estuprar filha. Os 2 sentidos da rodovia L101 Norte voltou a ser fechada ontem à tarde, quarta-feira, 4 de junho. Manifestantes protestavam contra a prisão de um homem acusado de estuprar a própria filha. Os manifestantes bloquearam a rodovia com materiais inflamáveis, como pneus e madeira, com o auxílio de fogo. Os 2 sentidos foram bloqueados e não tinha previsão de liberação. O trânsito na região ficou complicado. E essa manifestação aconteceu após a prisão de um homem de 43 anos acusado de praticar o crime de estupro de vulnerável contra sua própria filha, uma adolescente de 12 anos. A prisão aconteceu no dia 3 de junho deste mês pela seção de capturas da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado através da DRACO.
Simultaneamente, notifico que após 11 anos de injustiça, homem é absolvido por crime que não cometeu na capital alagoana. Um homem acusado injustamente pelo homicídio que aconteceu em 2013 em Maceió, ele foi absolvido após mais de uma década respondendo pelo crime. Misericórdia. A decisão foi proferida durante um novo julgamento realizado em maio de 2025, este ano, após a anulação da sentença anterior. Segundo a Defensoria Pública do Estado, o acusado chegou a cumprir 5 anos de prisão por um crime que não cometeu. Foi um caso sensível e triste, abre aspas. Ele foi injustamente acusado com base no depoimento de uma única testemunha que mencionou um nome parecido. A diferença era de apenas uma letra. Isso foi suficiente para causar danos de sofrimento e injustiça para ele e sua família, destacou a defensora pública, doutora Heloísa Bevilacqua da Silveira. Durante o novo julgamento que foi realizado mais de 10 anos após o crime, a doutora Heloísa demonstrou aos jurados que a identificação do réu havia sido equivocada. A própria testemunha admitiu em plenário que o homem acusado não era a pessoa que viu na cena do homicídio. O crime aconteceu em 2013, quando a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo. O acusado, que havia sido preso anteriormente por um caso posterior desclassificado para uso de drogas, mas tinha sido incluído entre os suspeitos. Digo que homem com bolsa de colostomia é morto a tiros em Maceió. Um homem foi morto com vários disparos de arma de fogo ontem à tarde na capital alagoana. A vítima fazia uso de uma bolsa de colostomia e foi alvejada em um trecho da Avenida Senador Rui Palmeira, bairro Vergel do Lago, lá em Maceió. A vítima não tinha sido identificado, mas de acordo com a polícia se tratava de um homem. Ele foi alvejado a tiros que atingiram várias partes do seu corpo e, não resistindo aos ferimentos, entrou em óbito antes do socorro médico. Propago que acusado de estuprar adolescente é condenado a mais de 11 anos de reclusão. Segundo o Ministério Público do Estado de Alagoas, a Promotoria de Justiça de Pão de Açúcar interpôs recurso que foi acatado pelo Poder Judiciário em 2º grau. Anteriormente, o juiz daquela comarca, o de 1º grau, havia considerado o caso apenas como importunação sexual. Uma tese que levou o promotor de justiça, Dr. Ramon Formiga, a recorrer da sentença. Ao ter a apelação analisada pela 2ª instância do Tribunal de Justiça, buscando a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, o Ministério Público teve sua pretensão recursal acolhida, com o reconhecimento da materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia. Assim, o processo contra A.S., que é amigo da família da vítima, que tinha apenas 12 anos quando aconteceu a violência sexual, esse processo retornou ao juízo de origem para a fixação da pena que foi estabelecida de forma definitiva em 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e sem possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou suspensão condicional. A ação penal foi proposta pelo Dr. Ramon Formiga. Na petição, o membro do MP de Alagoas detalhou o relato da vítima que, por ser amiga da filha do réu, mantinha com o abusador uma relação afetiva. Para o membro do MP, o denunciado se aproveitou da confiança da adolescente que tinha relação de amizade com a filha dele para praticar o estupro. Ou seja, ele criou na garota uma sensação de segurança para se aproximar e executar a violência sexual. E finalizo mencionando que homem é preso acusado de abusar de criança durante visitas à casa da vítima. Um homem foi preso acusado de abusar sexualmente de uma criança no município de Viçosa, zona da Mata do estado de Alagoas. A prisão aconteceu durante o cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Justiça alagoana. De acordo com a polícia, o preso é acusado de praticar abusos sexuais contra uma criança cujo sexo não foi informado e
a idade dela entre os 5 até os seus 12 anos de idade. Segundo a polícia, os crimes ocorriam dentro do próprio núcleo familiar da vítima e que o acusado se aproveitava das visitas à residência para cometer esses abusos. Outras pessoas também tinham participação no crime, porém ele já tinha sido preso e, segundo a polícia, o mesmo mantinha um vínculo familiar direto com a criança. O acusado foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde passará por uma audiência de custódia e será transferido para o sistema prisional de Alagoas. Dessa maneira, a gente encerra tudo aquilo que aconteceu dentro da área policial do nosso estado de Alagoas nas últimas 24 horas. E vocês já sabem, não é? O maior e o melhor relato você só confere aqui, na 104,1, no programa Embalo Total, com a radialista e advogada Aline Canuto.